É isso, chegamos. Esse é o programa Alternativa A, 25 anos no ar, na sintonia da sua 102,1 FM. É a sintonia da Rádio Universitária de São Carlos. E eu convido você que está ouvindo a gente, que está me ouvindo, eu sou o Glauco Keller, para também acompanhar essa super entrevista pelo Facebook e também pelo canal nosso no YouTube. É só você procurar no YouTube Glauco Keller e no Facebook P. Alternativa A. Você vai poder acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. E claro, convido você para seguir a gente no Instagram, @p.alternativaA. Essa é a nossa arroba e lá você sempre vai encontrar postagens na área de arte, de educação, de cultura, muitas dicas de livros, de filmes, enfim. Quem segue o programa Alternativa A sabe que tem muita coisa legal. Como eu falei, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo uma convidada super especial, uma convidada que é danada de bom. Eu estou falando da Marla Moreira, ela é pedagoga, ela é mestre em educação e ela criou um clube de leitura super especial que daqui a pouco ela vai falar para você. Marla, seja bem-vinda à bancada virtual do programa Alternativa A. Que legal falar contigo. É, Boa tarde, Glauco. Boa tarde, espectadores aqui da Rádio Alternativa. Para mim é um prazer assim imensurável poder estar aqui participando, poder estar falando desse clube de leitura, que é uma ideia aí que a gente vem é, trabalhando desde o início da pandemia e colocando há pouco tempo, assim, de fato, né, no ar. Digo no ar porque hoje a gente, nas redes sociais, não é isso? Enfim. É um momento de muita alegria. Estava assim super ansiosa por esse momento. Acabei de dizer para o Glauco, né, que ser entrevistado é mais complexo para mim do que entrevistar. Para entrevistar eu fico muito mais à vontade, mas acredito que vai ser um papo bacana, deixar fluir o que acho muito importante, que é o que a gente faz de fato e o que o coração sente. Acho que é o mais importante. Muito prazer estar aqui. Marla, onde você é nascida? Glauco, eu nasci na cidade de Jequié, na Bahia, né? Mas eu morei até os meus 10 anos de idade em um distrito chamado Catingal, bem distante de tudo mesmo, desse contexto urbano que a gente tem, e eu vivenciei muito de perto muitas das coisas que eu trago no meu clube, que é esse Nordeste que retratado, como a gente já falou na obra mais recente do João Cabral de Melo Neto, né, que é marcado pela seca, pelos cactos, aquela vegetação típica da nossa caatinga aqui, né? E eu tenho uma trajetória assim parecida de muitos brasileiros, eu digo, né, de sair do campo para estudar, de morar em casa de tios para estudar, enfim, foi um percurso de muitas dificuldades, mas que eu digo que super valeu a pena, não por um lugar de status, mas por um lugar da pessoa que você vai se transformando ao longo das suas leituras, ao longo do seu processo de formação. Mas hoje eu moro, né, em Vitória da Conquista, onde eu trabalho também em uma universidade pública, onde eu tenho toda a minha história, né? Estudei, voltei a trabalhar, enfim, é uma história de relação mesmo com a universidade também. É isso, a Marla, ela já adiantou, ela criou um clube do livro de autores e autoras nordestinos e nordestinas, e eu tive o prazer de participar, como ela falou, falando um pouquinho do Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é uma obra que é referência da literatura mundial, não é nem mais da literatura brasileira. Ô Marla, e como que surgiu o seu interesse pela leitura? Em que momento você olhou para um livro e percebeu que era possível mergulhar em um livro, conhecer e se apaixonou pela leitura? Glauco, eu falo sempre aqui no Instagram, onde é o meu canal mais íntimo assim com o público, que eu não nasci em um lar de leitores, né? Os meus pais concluíram que era naquela época a quarta série primária. Mas, assim, não sei explicar, talvez Freud explique, né? Sempre fui apaixonada por livros,
E o meu contato inicial com os livros foi os livros do Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi o Mobral. Eu tinha uma tia que ela era alfabetizadora e tinha um baú, eu digo que o baú de madeira que eu tenho hoje em casa é o meu móvel mais caro, né, que eu tenho maior apreço, assim, que era aquele baú bem velhinho, centenário. Eu fui lá e reformei, porque era lá que ficavam guardados esses livros. E eu lembro que eu folheava esses livros, como não tinha outros livros para ler, tinha livros que eu lia e relia várias vezes, né? E daí veio a paixão mesmo. Os meus avós, desde muito cedo, já me chamavam de professora, quando eu comecei a falar o A e o B. Acho que tem cara de professora, porque muita gente que não me conhece acaba me chamando de professora. Tenho muito essa coisa do gostar mesmo de lecionar, e hoje eu tenho trazido isso para o campo do digital, né? Que eu acho que é essa mediação que eu venho fazendo nos clubes de leitura e que tem agradado as pessoas que participam, né? É muito gostoso ouvir, é danado de bom, é bom. E as pessoas, você só vai saber se é bom, uma coisa só é boa, só é gostosa, quando você de fato participa. É isso, esse é o programa Alternativa A, há 25 anos levando arte, conhecimento e cultura para você na sintonia da 102,1 FM, a Rádio Universitária de São Carlos, e também em facebook.com/barra programa Alternativa A. Você pode acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo, essa entrevista super bacana com a Marla Moreira, professora, educadora, mestre em educação e criadora do Danado de Bom, que é um clube de leitura de autores e autoras nordestinos, também no Glauco Keller, lá no YouTube. Segue lá, Glauco Keller, e você vai encontrar entrevistas super especiais. Ô Marla, como é que surgiu a ideia de criar, primeiro, um clube de leitura, sem ser Uhum. especificamente um clube de leitura nordestino, de autores Sim, sim. nordestinos? Assim, é como a gente falou na entrevista também que você deu ao Danado de Bom, né, falando sobre Morte e Vida Severina. A pandemia acabou despertando todo mundo para alguma coisa nesse sentido, para a arte, para a literatura. E eu comecei a criar um perfil, de certa forma, profissional no Instagram. E tudo se voltava para aquilo. Tudo que eu queria falar vinha daqui de dentro, vinha sobre leitura, literatura. E depois de um ano, acredito, depois de primeiro ano da pandemia, eu criei o Clube do Livro da Marla. Era um clube mais voltado para a área do desenvolvimento pessoal. Eram livros mais voltados para essa área. E aí nós ficamos um ano trabalhando, todo ano, todos os meses. A gente tinha um livro também, mas nesse processo foi havendo várias conexões com autores nordestinos. E, mais especificamente, autores da Paraíba. Por isso que eu tenho um apreço grande pela Paraíba hoje. E um desses autores chegou ao ponto de ligar para mim e dizer, eu chamo ele de padrinho do clube, que é o Efigênio Moura, e ele chegou para mim: Marla, você tem a cara do Nordeste, você fala com um jeito, né, entre aspas, de nordestino. Por que você não cria um clube de livros de literatura nordestina? Mas, assim, foi impressionante, porque aquela ideia já vinha na minha cabeça também. Eu sentia isso, eu sentia que eu tinha que, de certa forma, nichar esse clube, porque, como a gente fala no mundo digital, não dá para você agradar todo mundo, você vai agradar algumas pessoas, né? Você tem que falar para essas pessoas. Quem é que gosta de cultura nordestina? Quem gosta de literatura nordestina? E foi ali, de fato, assim, que a gente começou a planejar. Vale ressaltar que, a partir daí, entrou também uma colaboração de uma profissional da área do digital, para poder me mentorar nessa construção deste clube de leitura. Deixar você perguntar para eu não falar tudo de vez. Mas e o clube de leitura é muito, muito bacana. Ele surgiu exatamente em que ano, Marla? O Clube do O, Livro, o o Clube o nordestino. Danado de Bom, que é o Clube de Leitura Nordestina, a gente lançou no dia 5 de janeiro de 2000, tem pouco tempo. Tem pouco tempo. E a partir daí, você começou, obviamente, a conhecer autores, escritores, escritoras nordestinas e começou a difundir, de maneira geral, a literatura e a arte nordestina. Sim. E como é que funciona exatamente o clube de leitura Danado de Bom?
Assim, o clube de leitura, hoje, ele é um clube que a gente chama por assinatura, né? A pessoa, ela faz uma assinatura do clube, e nessa assinatura, o que que ela tem acesso? Inicialmente, a gente fez toda uma curadoria para buscar quais seriam os autores que iríamos trabalhar nesse primeiro ano, porque a ideia é de uma viagem literária pelo Nordeste. Enquanto viajamos, né, lemos essas obras e interagimos também com outras formas, diferentes formas de manifestação cultural do Nordeste, e sempre escolhemos em cada estado nós escolhemos um autor que a gente considera clássico e um contemporâneo. Então a gente passou, como eu falei para vocês, primeiro pela Bahia e no momento nós estamos no Pernambuco, na segunda obra, que é de um autor contemporâneo. Então as pessoas que assinam o Clube do Livro, elas têm acesso a uma plataforma digital. Nessa plataforma, ela tem acesso a todos os vídeos que são produzidos pelo Danado de Bom, tem acesso ao material também em PDF, que é construído por mim, falando sobre o autor, falando sobre a obra. Nós temos um grupo também no WhatsApp, para interação no WhatsApp, e temos esses encontros, né? Temos um encontro a cada semana. Já estou repensando, porque é extremamente, ao mesmo tempo que é extremamente prazeroso, é extremamente trabalhoso, né? Você está aqui toda semana fazendo uma programação diferenciada, convidando pessoas, enfim. Às vezes na maioria das vezes, a gente tem sido abraçado mesmo. Foram poucos, um ou dois não que eu recebi até hoje. Eu falei, não vou desistir por causa de um ou dois não. E está nesse processo. Acho que a vida em si ela é processo, né? Um trabalho desse é processo, e é o processo que vai mostrando para a gente o que é que vai dando certo, o que é que não vai dando certo. E a ideia é expandir mesmo, e a gente já teve a oportunidade de mostrar muita coisa boa por aqui. É isso, esse é o programa Alternativa há 25 anos, levando arte, cultura e educação para você na sintonia da 102,1 FM. Hoje a gente recebe a professora, educadora, mestre em educação, Marla Moreira. Ela criou o Danado de Bom, que é um clube de leitura de autores e autoras nordestinas. E olha, eu convido muito você que está acompanhando o programa Alternativa a conhecer, porque o clube é muito legal e dá a possibilidade de você participar de discussões, ler, buscar conhecer, como a Marla falou, autores nordestinos clássicos, mas também autores nordestinos contemporâneos, né? Eu sempre costumo dizer que os clássicos, eles são muito importantes, mas tem muita gente legal escrevendo hoje, tem muita coisa Sim. nova para a gente conhecer, e muitas vezes a gente tem dificuldade de acesso a essas pessoas, a esses escritores, a essas escritoras. Ô Marla, a gente já está chegando ao final do primeiro bloco do programa Alternativa A, e quando a gente conversou, eu pedi para você selecionar uma música Uhum. para gente fechar esse primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar bastante de música, mas eu queria perguntar para você o que exatamente você selecionou para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte ouvir no final desse bloco, na passagem de bloco, Marla. Glauco, acho que não dá para falar de Nordeste, falar de Danado de Bom, sem falar do que é típico aqui do Nordeste, que é o forró, né? E tem uma letra, ela é letra e música do Flávio José, que eu gosto muito, inclusive eu tenho trabalhado ela no próprio, nos posts que eu venho colocando lá, que é a natureza das coisas. Não sei se você conhece, Legal, porque vamos. um Diga verso lá, que me Marla. marca bastante aí é quando ele fala: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. E essa é a natureza não das coisas da vida, né? Ao mesmo tempo que pode acontecer uma coisa boa contigo e te levar para um outro espaço, para um outro lugar, também nos acontece coisas que não são tão boas e nos tiram do lugar. O importante é não se avexar, né? Como a gente diz aqui na Bahia. É Ah, não se avexar e se reerguer e continuar a vida nesse balanço aí gostoso que é a música nordestina. é isso, balanço gostoso é esse sotaque delicioso que você tem e que a música nordestina nos brinda com essa musicalidade maravilhosa.
Eu adoro conhecer, então vamos lá, programa Alternativa A, não saia daí, daqui a pouco a gente volta.